Neymar hoje, mensagem do Lucas Tecídio. Neymar hoje joga no Flamengo? Me responde você. O Neymar, se tiver bem, joga onde ele quiser. Realmente, de fato. Fisicamente, ele não apresenta a melhor condição. Isso todo mundo sabe. Agora, se joga no Flamengo, se não joga no Flamengo, se joga no Santos, se não joga, estamos falando de seleção brasileira, Lucas. E aí é justamente o que a gente tem que dizer sobre a oportunidade do jogo. Não estou falando que o Neymar tem que jogar, por exemplo, na altitude. Estou falando do jogo de hoje. Hoje eu acho que era imprescindível a presença dele, porque a gente sabe que o Neymar não precisa ser testado, tá? Mas a gente sabe também que o Neymar precisa recuperar a convivência na seleção brasileira, sabe? Então ele precisa estar mais presente. Tem muito jogador lá que ele nunca jogou junto. O Wesley ele nunca jogou junto. Com o Alexandro zagueiro ele nunca jogou junto. Com o Caio Henrique eu não tenho certeza se ele já jogou junto. Com o João Pedro eu acho que ele nunca jogou junto também. Com o Estevão ele nunca jogou junto. Então são novas peças que estão pintando na seleção brasileira e que ele não tem tanto entrosamento, por exemplo. Isso é um fator. O outro fator, ele nunca trabalhou com o Ancelotti. O Ancelotti claramente conhece ele, todo mundo conhece o Neymar. O Ancelotti conhece treinadores que trabalharam com o Neymar, conhece jogadores que já jogaram com o Neymar, mas eles não se conhecem pessoalmente no dia a dia, de seleção, de clube, de nada. Mais um fator que eu acho que o Neymar deveria sim estar presente. E aí o terceiro fator é esse que eu digo. O Brasil tem 2 jogos das eliminatórias agora, Chile e Bolívia, depois vai fazer amistosos contra 2 seleções europeias, provavelmente de um segundo escalão, 2 seleções asiáticas e 2 seleções africanas. Desses 8 jogos que eu falei aqui, os mais fáceis, e os asiáticos é contra Coreia e Japão, tá? Esses já estão definidos. Desses 8 jogos, de longe, o mais fácil, com o adversário que menos vai querer bater, com um menor nível de competitividade, num clima mais positivo, num jogo já que não vale nada. Claro, amistoso também não vale nada, mas as seleções estão visando a preparação para a Copa do Mundo. O Chile nem para a Copa vai. Então o Chile vem hoje para jogar no Maracanã. A seleção do Chile fraquíssima, tá? Não é aquela seleção do Chile que foi campeã de Copa América, aquela seleção, se resta alguém, são pouquíssimos jogadores e estão extremamente envelhecidos. Então, assim, o Neymar, hoje, seria muito importante a presença dele no Maracanã. Não só pela questão técnica, não. Pela questão da readaptação. O Neymar não joga na seleção brasileira há 2 anos, eu sei disso. Isso é um problema, porque a gente precisa ter o Neymar. A não ser que vocês me digam, ó, pra mim, esquece Neymar pra Copa do Mundo de 2026. Se você tem esse pensamento, que eu discordo completamente, eu acho que a gente não pode abrir mão de um jogador extra classe como o Neymar, independentemente dos problemas que ele apresenta, e eu sei que apresenta, problemas físicos, alguns de comportamento, a fase técnica dele no Santos não é tão brilhante como eu, por exemplo, achei que fosse ser, mas principalmente a questão física. Eu entendo todas essas questões da não convocação do Neymar, mas não estou nem falando do jogo contra a Bolívia, por exemplo, que é na altitude, que é complicado. Lá, até os jogadores da Bolívia sofrem com a altitude um pouco. Então, sempre sobe uma jogada atrasada, uma pancada a mais. O jogo lá é diferente. É uma seleção que às vezes é um pouco mais física. Agora, a seleção do Chile não é física. A seleção do Chile não acredito que venha para bater. Não vai ser um jogo de grandes dificuldades. A Bolívia, sim. A Bolívia está brigando por classificação. A Bolívia tem 17 pontos, a Venezuela 18. A Bolívia vai jogar o jogo da vida contra o Brasil, porque agora eles vão jogar contra a Colômbia na Colômbia. A gente sabe que a Bolívia é um time dentro de casa e um time fora. Então a Bolívia contra o Brasil vai jogar o jogo da vida. E o Brasil vai estar lá de boa. Então você entrar em campo mais de boa, já classificado, e o seu adversário jogando a vida, disputando a bola como se fosse um prato de comida, pode causar uma lesão, uma pancada mais forte, fora a questão da altitude. Aí tudo bem. Eu acho que eu entendo a não preferência pelo Neymar em campo, mas eu bato na tecla que o jogo de hoje era perfeito para o Neymar voltar a frequentar a seleção brasileira. Perfeito. Perto da seleção da torcida brasileira, é o último jogo do Brasil no Brasil antes da Copa do Mundo, no Maracanã, que é o templo do futebol, onde o Neymar já disse que adora jogar, entendeu? Para se readaptar com alguns jogadores que ele ainda não conhece, que não jogou, não conhece, que eu digo de jogar junto. Então eu acho que era imprescindível a presença do Neymar hoje. Manda aqui no chat o que vocês acham. Bota o óculos aqui igual velho, né? Botar o óculos para ver o que está sendo dito aqui, ó. Ainda tá com eco, mas o eco já foi resolvido. Comentário do Não Sou o JM. Neymar hoje não tem o mínimo tesão em jogar no Santos. Time horrível. Na seleção, com certeza, renderia o esperado.
É exatamente isso que eu penso. Exatamente isso que eu penso. O Neymar, ele sempre deixou claro que o grande desejo dele é jogar a Copa de 26. Todo mais, no momento nenhum. Aí você pode ser hater, você pode ser Neymarzete, você pode ser o que for. Isso aí não é uma opinião, é um fato a partir de coisas que ele já externou. O Neymar deixa claro que o que ele mais quer é jogar a Copa do Mundo de 2026. Se ele vai ter condição física, se ele vai ter condição técnica, se ele vai ter ritmo, aí são outros 500. Estou falando da vontade do jogador. E se você entende que a vontade do jogador pode pesar, no caso do Neymar, que é um extra classe falando da questão técnica, somada a uma mínima condição física, eu, João Pedro Passalini, acho que você tem que dar os minutos necessários para ele se readaptar à seleção brasileira. Não estou tratando a seleção brasileira aqui como um centro de filantropia, de doação, de caridade. Ah, não, vamos dar minutos ao Neymar. Não é, porque isso aí, quem fala isso, parece que a seleção não precisa do Neymar. Só que a seleção precisa e muito do Neymar. Quer você goste dele, quer não. Jogadores que, porra, que eu sou fã, que jogam muito pelos seus clubes. Aí eu falo de Vinícius Júnior, Rodrigo, Martinelli, Bruno Guimarães, entre outros, que jogam muito pelo. Isso eu falo mais do meio para frente, tá? Que são extra classe nos seus clubes, que jogam demais, que brigam aí por sempre ali 20, 30 melhores da temporada. Quando chegam na seleção brasileira, o nível cai muito. Isso é um fato. Isso não é. É outra coisa que tem coisas que cabem opinião, coisas que não. Isso é um fato. O Vinícius Júnior é um no Real Madrid, é outro na seleção brasileira. Rodrigo a mesma coisa, o Bruno Guimarães a mesma coisa, o Martinelli a mesma coisa. O Rafinha, por vezes, também é a mesma coisa. O Rafinha ainda acho que é um jogador que consegue desempenhar melhor na seleção brasileira, mais próximo do que ele desempenha por clubes. Mas, de qualquer forma, eu acho que ninguém consegue ter o desempenho que o Neymar tem pela seleção brasileira. Entende? Ele se lesiona num jogo da seleção brasileira. Na lesão do joelho, é um jogo contra o Uruguai. Antes tinha tido um jogo contra a Bolívia. Ele joga muito bem contra a Bolívia e ele estava jogando bem contra o Uruguai até a lesão. Que foi ainda no primeiro tempo, a lesão no joelho. Esses dois jogos ele já estava no Al Hilal, por exemplo. Já tinha tido ali uma recuperação de processo de lesão. Então é um jogador que mesmo quando ele volta de lesão, ele volta muito bem. E independente da fase dele no clube, ele vai muito bem na seleção brasileira. Então essa é a minha questão aqui. Concordo muito com o JM. Questão do tesão dele para jogar, aí acho muito complicado. Aí é muito da nossa percepção. Multibet, quem aposta confia. Aposte com quem te dá múltiplas possibilidades. Aprecie com moderação e jogue com responsabilidade. Apenas maiores de 18 anos, hein? Não dá, aí é um achismo, sabe? Claro, um achismo baseado naquilo que a gente vê. Cada um pode ter a sua opinião. Agora, uma coisa que não cabe opinião é o que ele diz. Ele diz que quer jogar a Copa. E já deixou claro que o maior desejo dele é ganhar e jogar a Copa do Mundo de 2026 pelo Brasil. Então eu, de fato, não enxergo uma possibilidade onde você deixa o Neymar de fora em 2025. Hoje, no dia 4 de setembro, você fala, ah, não. 4 de setembro de 2025, pensando em 2026, você fala, ah, não. Deixa pra lá, vamos pensar numa seleção sem o cara, entendeu? Vamos pra bola pra frente, não vamos se ligar nisso não, deixa ele lá no Santos, brigando pra não cair com o Santos, deixa isso quieto. A gente tem Martinelli na esquerda, a gente tem jogadores que podem fazer o meio, a gente tem jovens promessas na direita. Gente, desculpa, isso é uma incoerência com um jogador que é o melhor jogador pela seleção brasileira, que muitos viram. Muitos aqui no chat, muitos que vão ver esse corte depois provavelmente, não viram pela seleção brasileira alguém fazer o que o Neymar fez. É o maior artilheiro da história da seleção brasileira. É um extra classe. Nenhuma seleção do mundo abre mão de um extra classe. Independente da fase, independente da idade, independente da condição física. A não ser que ele não tenha condição física. Mas se ele está com 50% da condição física, ele vai estar lá. Talvez não seja titular absoluto, talvez não jogue os 90 minutos, talvez tenha que ter uma dosagem de como vai usar, mas não se abre mão de um extra classe. Esse é o meu grande ponto. E o jogo de hoje contra o Chile no Maracanã tem toda uma circunstância muito boa para o Neymar jogar. Eu não estou aqui defendendo a convocação do Neymar sob qualquer aspecto. Vamos ignorar que ele tem um histórico de lesão, vamos ignorar que ele não vive a melhor fase no Santos, vamos ignorar tudo e convocar o Neymar. Não é isso que eu defendo. Eu acho extremamente plausíveis os argumentos para não convocação dele. Eu acho plausível, apesar de ser muito fã dele. Eu entendo completamente quem diz que não tem como confiar se ele de 2 em 2 semanas, de 1 mês em 1 mês, de 2 em 2 meses ele está lesionado. Eu entendo.
Eu entendo dizer que, assim, ele tá no Santos brigando para não cair, não consegue sobrar tanto assim, que não tem uma regularidade de jogos muito bons, que foi mal contra Cruzeiro, que foi mal contra Mirassol, que foi mal contra Vasco. Eu entendo, e em alguns, não todos, mas em alguns eu até concordo. Só que eu acho que você abrir mão por conta disso, de um extra classe, não existe. O Modric, com 38 anos, já com algumas questões físicas, sem aguentar 90 minutos, e no banco do Real Madrid na temporada passada, não deixou de ser convocado pela Croácia. Entende a minha questão? Se o Rodri, da Espanha, que está voltando agora do LCA, da lesão de joelho, e também ficou alguns dias fora por edema na coxa, que é normal isso, mas quando foi com o Neymar foi motivo de chacota, tá inventando lesão e tudo mais, mas lesões na coxa são extremamente normais num jogador que está voltando de cirurgia, de problemas no joelho, por questão de compensação, por questão de enfraquecimento da musculatura. Isso não sou eu que estou dizendo, são médicos especializados que dizem isso, pessoas ligadas à medicina esportiva que dizem isso. Eu não tenho o menor conhecimento sobre essa área, apenas reproduzo o que profissionais da área falam sobre. Então, se o Rodri, que está voltando de processo de lesão, mesmo assim não engatar uma fase absurda logo de cara, a Espanha não vai abrir mão dele. Talvez seja titular absoluto, talvez jogue os 90 minutos todo o jogo, talvez não, talvez sim, mas abrir mão dele, ainda mais faltando um ano para a Copa, isso não vai acontecer. Estou falando dos jogadores extra classe. O Cristiano Ronaldo já com... Agora me fugiu a idade do Cristiano, se eu não me engano, 38 também. Vamos ver aqui. No SofaScore. Tem que ser, é sempre no SofaScore, galera. O SofaScore, ele salva qualquer problema em relação à idade, passe, tudo. Estatística é com o SofaScore. O Ronaldo com 40 anos. Caraca, 40 anos. Tá com 40 anos. Portugal não vai abrir mão do Cristiano Ronaldo. Até ele dizer... Porque uma coisa que faz parte da extraclasse é que geralmente são jogadores até com uma inteligência de jogo tão grande que eles têm a capacidade de dizer, pô, pra mim... a partir desse momento não dá mais. Eu parto do princípio que esse tipo de jogador, enquanto ele não falar que não dá mais, as outras pessoas não podem chegar e tipo assim, beleza, você não dá mais porque você bateu tal idade. Não, você não dá mais porque você teve tal lesão. Você não dá mais porque você perdeu aquele campeonato. Você não dá mais porque você não vive a melhor fase no seu clube. Eu não concordo com isso. O Cristiano Ronaldo com 40 anos vai continuar sendo chamado por Portugal, jogando na Arábia. O Messi jogando na MLS, com alguns históricos de lesões mais simples, mas também com histórico de lesão há pouco tempo, né, nos últimos anos também. E também já com, aí eu acho que são 38 anos, né? Isso. Com 38 anos, jogando na MLS. A Argentina não vai abrir mão do Messi também. Isso é uma coisa que eu te garanto. Assim como a Espanha não vai abrir do Rodri, mesmo que ele não recupere uma baita forma. Como a Croácia não abriu mão. Hoje o Modric é titular no Milan. Beleza, mas a gente sabe que o Milan, comparado ao Real Madrid hoje, é um escalão abaixo. Não disputam, não almejam as mesmas coisas na temporada, não olham para a Champions League da mesma forma, por exemplo. A gente sabe que o Milan hoje é um time bem inferior ao Real Madrid. Isso aqui eu não estou falando nenhuma novidade, entende? Aqui eu estou só citando fatos também. E tudo bem, agora ele é titular do clube que ele joga. Mas qual é a minutagem do Modric na temporada? Vai ser a minutagem do Modric na temporada? Se ele não tiver conseguindo jogar 90 minutos todos os jogos e tiver alguma lesão ali no meio, vocês acham mesmo que a Croácia vai para uma Copa do Mundo sem ele? A não ser que na data da Copa do Mundo, na data da convocação, aí sim ele esteja sem ter como jogar, lesionado. Aí óbvio que não é para levar o Neymar também. Se o Neymar tiver uma lesão, independente de qual seja, durante a Copa ou antes da Copa, aí tudo bem. Mas se o Neymar chegar na Copa com condições de jogar, mesmo que não no seu 100% físico, eu acho uma insanidade não convocar. Porque eu acho que o Brasil vai estar fazendo algo que ninguém faz, que é abrir mão de um extra classe. Ah, mas o Neymar não está na melhor fase no Santos. Tudo bem, é um extra classe. É um cara que se precisar bater um pênalti no final vai bater, provavelmente vai fazer. É um cara que vai chamar a responsabilidade, que vai ajudar no vestiário, que vai ajudar com a molecada nova. Os jogadores da seleção brasileira que estão chegando agora, Estevão, Martinelli, Vinícius Júnior, chegando agora que eu digo assim, de idade, o Vinícius Júnior, se mantiver físico e técnica, tem mais 10, 15 anos de seleção brasileira. O Estevão mais 20. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Esses jogadores que estão chegando agora, que estão começando a galgar o seu espaço na seleção brasileira, independente de já ter jogado Copa de não ter, independente da experiência que já tem na Europa, jogadores que são mais novos, abaixo de 25, 26, 27 anos,
eles têm o Neymar como ídolo, como inspiração. Então ter o Neymar no dia a dia, por exemplo, vai ajudar. Eles vão, se você perguntar isso para eles, não para mim. Se você perguntar para eles se eles querem ter o Neymar junto deles, eles vão responder que sim. Se você manda um formulário para eles e fala, ó, vai se comprometer com ninguém, a resposta é anônima do formulário. Responde aí, sim ou não, quer ter o Neymar com você na Copa do Mundo? Meu amigo, eu te garanto, é 100% de sim, tá? Não tem margem para outro tipo de resposta. Isso eu posso garantir para vocês, tá bem? Ó, então, falar do assunto Neymar, se alguém quiser contribuir com mais alguma coisa, a gente vem aqui no chat, beleza? Por enquanto, é isso. Então, só lembrar vocês aqui, pintou dúvida na idade do Cristiano Ronaldo, não pintou? Pintou dúvida na idade do Messi. Como é que eu resolvi? Com o melhor aplicativo de futebol do mundo. Estatística do jogador, do time, da seleção, quanto foi o jogo, placar ao vivo, notificação, tudo você acha lá, idade, altura, tudo, carreira, transferência, valor de mercado. Meu amigo, é difícil pensar numa informação que você não vai achar aqui, ó, no SofaScore com aqui, ó, com o QR Code aqui para você fazer um download aí, beleza? Então, escaneia o QR Code aqui, mas baixa pelo QR Code para ajudar a gente aqui no BarbaCast. Não vai abrir direto lá na sua loja de aplicativos e baixar, né? Se você não tem ainda, você escaneia o QR Code aqui e baixa o aplicativo pelo link do BarbaCast, beleza? Que você vai estar na mão o melhor aplicativo de futebol do mundo, beleza? De estatísticas e de todas as outras informações que você precisar para fazer uma análise, para cornetar alguém, para vencer uma discussão com um parceiro seu que está falando que o jogo foi 2-1, você vai provar que não foi, que foi 2-0. Você só vai ter lucro baixando o SofaScore. É gratuito, beleza? Vai baixar o aplicativo gratuito e vai ter bilhões de informações, ó, na palma da sua mão, beleza? Então agora a gente vai para a provável escalação da seleção brasileira, tá? O Ancelotti Esqueci de pegar água, que para minha garganta vai secando, é um problema, galera. O Ancelotti, na última coletiva, ele deu algumas pistas de como deve ser o time titular, e aí eu vou buscar aqui pra gente, só porque na cabeça vocês sabem como é que é, né? Mas, ó, o Brasil deve ir a campo hoje mais tarde com... Cadê? Aqui, ó. Alisson no gol. Isso aí, acho que não tem muito... Eu vou falando a escalação e vou dando minhas opiniões aqui também. Vocês vão dando a opinião de vocês no chat aí também. Vamos interagindo aqui, beleza? Vou cantando o jogador e aí vou dando os meus pitacos. No gol, Alisson. As outras opções eram Bento ou Hugo Souza. Eu acho que se ainda tivesse o Ederson, poderia ter uma dúvida de que o Ancelotti ia testar. Mas enfim, o Ederson em baixa. Inclusive saindo do Manchester City para ir jogar na Turquia. Então eu acho que com os goleiros que foram convocados, é mais do que natural que o Alisson seja titular e vai para mais uma Copa como titular. O Alisson, que é um goleiro que eu particularmente gosto muito, apesar de muita gente ter birra, eu entendo isso. Na lateral direita, o Wesley. Aí teria o Wesley ou o... É o Wanderson a outra opção, não é? Na lateral direita, se eu não me engano. E não, galera, perdão, esse aqui que eu busquei tá dando uma escalação que não é que eu tinha visto, não. Mas enfim, a provável escalação agora de cabeça eu já tenho, né? Melhor pegar por aqui. Então, no SofaScore, porque tá tentando em outro lugar e me complico, entendeu? Então vamos aqui no SofaScore, que aí não vai ter erro. Pegar por aqui, que é mais rápido. Brasil e Chile. Brasil e Chile. Brasil deve ir a campo com Alisson, Wesley, que eu acho que é a melhor opção, tá? Nesse caso. Porque o Brasil vai ter a bola, o Brasil vai ter que atacar o Chile. Então, assim, não vejo opção melhor do que o Wesley para começar jogando essa partida. O Wanderson também é um lateral ofensivo, mas acho que o Ancelotti vai querer ver ainda mais. Tem também o Vitinho, né? Mas eu acho que o Ancelotti vai querer ver ainda mais, cada vez mais do Wesley, que é um jogador que chegou bem lá na Europa, chegou como titular da Roma, chegou fazendo gol, inclusive. Então, Wesley no miolo de zaga, com a zaga que eu acho que vai ser, tá? A titular da Copa do Mundo,
que é Marquinhos e Gabriel Magalhães. Menção rosa ao Alexandro Ribeiro, tá? Não é o Alexandro do Flamengo, é o Alexandro tudo junto, que é o jogador do Lille, tá? Menção rosa para ele porque ele foi muito bem na última data FIFA, mas provavelmente ele vai a campo com o Gabriel Magalhães, que de fato é, cara, o jogador mais qualificado, na minha opinião, para essa função, né? Na minha dupla de zaga ideal é Marquinhos e Gabriel Magalhães, para não polemizar e dizer que eu traria de volta o Thiago Silva para a seleção, tá? Thiago Silva assim como o Neymar, guardado as devidas proporções, é um extra classe, tá? Da defesa. O cara já com a idade extremamente avançada, jogando o que joga, fazendo o que faz, impondo o físico, o ritmo que impõe, eu acho que é uma extra classe que eu traria de volta à seleção. Mas enfim, já que eu aceito que isso seja improvável e entendo os argumentos para que ele não volte à seleção brasileira, provavelmente teremos sim Marquinhos e Gabriel Magalhães como dupla de zaga titular da seleção brasileira, beleza? E aí na esquerda temos as opções de Caio Henrique e Douglas Santos. Acredito que pelo mesmo motivo da lateral direita, por querer um time mais solto, mais fluido, que ataque com mais número, né, com mais homens, ele vai com o Caio Henrique, que é um lateral mais ofensivo do que o Douglas Santos, beleza? No meio, Bruno Guimarães e Casemiro se mostrou até aqui ser a dupla titular do Ancelotti, eu acho que é a que vai a campo também, tá? O Casemiro de primeiro homem e o Bruno Guimarães com bastante liberdade para pisar no ataque. E o ataque ele já revelou, basicamente, né? Estevão na direita, na esquerda o Gabriel Martinelli do Arsenal, o Rafinha com bastante liberdade ali pelo meio e o João Pedro de falso 9. O que eu acho desse time? Eu gosto, tá? Eu acho que é um time muito leve. Eu acho que o Brasil manda a campo um time... Eita, a voz falha, viu? Eu acho que o Brasil manda a campo um time... Desculpa, gente. Eu acho que o Brasil manda a campo um time muito leve, tá? Um time bem ofensivo, como tem que ser. É jogo para ganhar de 3, 4, 5-0 desse Chile. É um Chile muito fraco. É o Chile mais fraco que o Brasil já enfrentou nos últimos anos. Beleza? E aí você tem o Luiz Henrique para entrar no segundo tempo. Você tem mais quem aqui no banco de reserva? Você tem Andrei Santos, que pode jogar, entrar ali na do Bruno Guimarães também. Você tem Lucas Paquetá, que é importantíssimo promover a volta do Paquetá, depois de todas essas questões do possível banimento do Paquetá do futebol. Então, assim, é muito importante ter o Paquetá de volta na seleção brasileira. Então, por mais que ele não comece como titular, eu acho que é muito importante ter ele entrando no segundo tempo, enfim, a maior quantidade de minutos possível que tenha como dar ao Paquetá, que deem, porque é o que ele precisa. Aí você tem também Richarlison, você tem Caio Jorge, que podem ter alguns minutos, você tem Jean Lucas, que é uma grande surpresa, né, nessa convocação também, que foi chamado para o lugar do Joelinton. Enfim, você tem uma seleção, cara, muito qualificada. Eu não caio nessa lorota de que o Brasil vive uma fase fraca uma safra fraca. Acho que tem muito jogador bom, tá? Muito jogador bom que ficou de fora. A gente não teve a convocação de Rodrigo, Vinícius Júnior, Neymar, lesão do Matheus Cunha, lesão de Joelinton. Vários jogadores que são muito bons, que se destacam nos seus clubes, que podem dar muito resultado para a seleção. Tá cansado de ver propaganda no YouTube, não tá? Então eu tenho uma dica para você. Clica agora aqui embaixo em Seja Membro. Por a partir de R$2 por mês, você vai ter um benefício exclusivo. Você vai poder ver todos os nossos vídeos sem nenhuma propaganda, tanto nossa quanto do YouTube, tá bom? Gostou desse corte, né? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. E se tiver a função de hype, deixa o hype também, é de graça e ajuda tanto a gente. E eu também tenho uma dica para você. Se você quiser ganhar dinheiro de verdade com o YouTube, eu recomendo o YouTube Sem Aparecer, o curso do Peter, o melhor curso da internet para você ganhar dinheiro com o YouTube. Aliás, não só com o YouTube, mas com todas as redes sociais, tá bom? Ele tem vários módulos, é muito completo. O link tá aqui embaixo. YouTube Sem Aparecer, o melhor curso de ganhar dinheiro na internet. E não é furada, não é esse negócio de arraste paciente. Você tem 7 dias para pedir o dinheiro de volta caso vocês não gostem. Então, eu recomendo. Valeu!